Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2020. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. Esse é um adaptador que é muito utilizado, tem uma resistência Rzinho e Rzão são os equipamentos que podem ser ligados nesse adaptador. Ele quer saber por que ocorre o superaquecimento quando você coloca vários equipamentos conectados nesse adaptador. Os equipamentos são todos ligados em paralelo, como mostra a figura 2b. Para a gente calcular o aquecimento, a gente pode fazer o seguinte: o aquecimento se deve a uma energia que é dissipada nesse adaptador, dissipada na sua resistência Rzinho. Energia é potência vezes tempo, ou seja, a energia dissipada por ele depende da potência dissipada nessa resistência Rzinho do tempo que ele fica ligado. A potência a gente pode calcular de várias maneiras, mas a maneira mais simples nesse caso é o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado que passa por ela. Então a energia vai ser a potência, R ao quadrado, vezes o tempo que ele fica ligado. Considerando instantes de tempos iguais, a gente vai ter que verificar que o maior aquecimento vai acontecer quando ele for percorrido pela maior corrente. Então, a gente tem aqui nas alternativas a letra D como sendo o aumento da corrente na figura 2 em relação à figura 2b em relação à figura 2a. Não é o aumento da tensão no R, o aumento da tensão do Rzão não vai interferir na perda de energia no Rzinho, corrente no Rzão também não. A DDP, a diferença de potencial, a tensão entre C e D não se altera. E a resistência equivalente entre C e D vai se alterar sim. Vamos verificar o que vai acontecer. Vamos analisar os dois circuitos de forma separada para mostrar por que a corrente aumenta na figura 2B. Na figura 2A, a resistência equivalente desse circuito é a soma do Rzinho com o Rzão. A resistência equivalente na figura A, na figura 2A, é o Rzinho mais o Rzão. Já na figura 2B, a resistência equivalente entre os pontos C e D é a resistência equivalente desses três equipamentos, como eles estão ligados em paralelo e os valores são iguais, a equivalente desses três é R sobre 3, e essa resistência equivalente R sobre 3 se soma ao Rzinho para ter a resistência equivalente da figura 2B. Então é Rzinho mais Rzão sobre 3. Agora vamos calcular as correntes. A corrente na figura 2A, vamos considerar que ela circula aqui de C para D, vamos chamar de IA. Essa corrente pode ser calculada sabendo que a relação entre V, que é a DDP, que é a tensão RI, é essa aqui, ó. V entre os pontos C e D vai ser igual à resistência equivalente, que nesse caso eu chamei de RA, vezes a corrente. Então a corrente IA vai ser o VCD dividido por RA. Já no circuito da figura 2B, a corrente que vai passar nessa resistência Rzinho, chamá-la de IB, é dado por IB igual o mesmo V, o VCD, que só depende da rede, dividido pela resistência equivalente, que é o RB. E a gente percebe, pelos cálculos que nós fizemos, que o RB é menor do que o RA. O RA é maior que o RB. A resistência na figura 2A é Rzinho mais Rzão. Na figura B é Rzinho mais Rzão sobre 3. Então, como a resistência na figura B é menor, a corrente ali vai ser maior. Tendo uma maior corrente, para o mesmo intervalo de tempo, você vai ter uma maior dissipação de energia, um maior aquecimento. Então, na figura 2B, existe um superaquecimento maior, porque a corrente que passa pela resistência vai ser maior. Então, a alternativa é a da letra D. Ok, jovens? Está a resolução de mais uma questão. Um abraço.